Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. A vida eterna não é apenas um destino futuro, mas também a certeza presente de que o amor de Deus nos alcançará para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mensagem do dia 21 de janeiro. A esperança na ressurreição. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. Lucas 7:13. Meu filho, ao cair da noite, quero que penses na grande promessa da ressurreição. Sei que a vida na terra é cheia de desafios, perdas, momentos de tristeza, mas quero que lembre sempre que, como cristãos, nossa esperança está na ressurreição. A morte não tem a última palavra, pois em Cristo temos a certeza de que a vida eterna nos aguarda. Mesmo que o corpo se desgaste e a dor nos visite, nossa alma é imortal e a promessa de Jesus de ressuscitar a todos os que creem nele nos traz a certeza de um futuro glorioso ao lado de Deus. Este é o consolo que nos dá força para viver e enfrentar as adversidades com fé. Lembra-te de tua vida com um propósito. Lembra-te de que tua vida tem um propósito eterno e com Deus serás restaurado e transformado. Neste momento de descanso, confia plenamente na confiança da promessa de vida eterna. Deus cuida de ti. E mesmo quando a dor te alcançar, Ele está te preparando algo muito maior. Um lugar onde não há mais sofrimento, apenas a paz e o amor divino. Palavra-chave de hoje: fé. Essa citação logo no início, que Jesus, que uma mulher se aproxima dele, ele tem um contato com uma mulher e ele diz a ela: não chores. É aquela passagem da viúva de Naim, onde ela está levando o filho já para, provavelmente, para enterrar. E aí dá certo que ela está passando, o filho dela já está num caixão, que na época é citado ali esquife, mas é um caixão, então já está preparado para enterrar. Ainda em meio à dor, em meio ao luto, mas pedindo a Deus uma resposta. Porque sendo ela mulher e viúva, tinha muitas dificuldades naquela época, por ser mulher, por ser viúva, e talvez, quem sabe, esse fosse o único filho dela. As parábolas, nesse caso não era parábola, mas as histórias bíblicas nem sempre trazem muitos detalhes. Por quê? Porque com a mensagem geral, uma mulher que levava seu filho, já sem vida, encontrou Jesus. E Jesus a vê, tem compaixão porque ele sente a tristeza do coração dela e provavelmente essa mulher já estava se debulhando em lágrimas. Na época tinha o costume piedoso, né, de usar roupa preta em meio ao luto, ao velório. Então, Jesus viu a cena exterior e interior do que estava acontecendo no coração daquela mulher. E ele disse para ela: não chores. Se der muitos detalhes,
a história fica muito personificada. Mas como faltam detalhes, nós podemos nos colocar dentro da história. Então, em meio a uma tristeza que nós possamos estar vivendo, seja ela de morte física, seja ela de um outro tipo de situação que nós também entendemos como uma morte. Veja, às vezes a gente tem uma ruptura de amizades, de relacionamentos, que a dor que fica no nosso coração é como se fosse de uma morte. Porque parece, e a gente já falou sobre isso em outros momentos, tem situações que doem tanto que a gente é tentado a achar que a nossa vida se resume naquele momento. Não, aquele é um momento da vida, não é a vida contida toda naquele momento, é um momento. Mas dói tanto, a gente está tão imerso, tão vivendo aquilo ali intensamente, que tem a impressão de que a vida é aquilo ali. A gente esquece o que passou antes, a gente esquece as bênçãos que Deus já deu, os cuidados de Nossa Senhora com a nossa vida. E a gente se eterniza no momento, achando que aquilo, do jeito que a gente vive, do jeito que a gente está ali imerso, a impressão é que nasceu, cresceu, viveu e está ali naquele momento e que nunca vai passar. E não, a nossa vida não é esse loop eterno, onde a gente está sempre na mesma situação. Não, é mais para um videogame, né? Vivemos de fases em fases. Então, quando essa viúva, essa mulher, essa pessoa que dentro de uma sociedade não tinha vez, não tinha voz, não podia falar e não era ouvida, era muitas vezes negligenciada, uma pessoa sofrida e que se sente então sozinha. Essa dor da solidão, essa vulnerabilidade tamanha, tem ali uma chamazinha de esperança que algo pode acontecer, mas está muito difícil de que aconteça, que só um milagre pode acontecer. Aí Jesus te encontra neste caminho e ele diz para você: não chores. E ele toma uma providência, ele ressuscita aquele filho da viúva. Quantas vezes nós passamos por isso? Estamos em meio a dificuldades, em meio a tribulações, e a gente sabe da dureza de tudo aquilo, da dificuldade de tudo aquilo. Mas Jesus, se a gente silenciar um pouquinho o choro, né, se não for aquele choro escandaloso, se a gente der um tempinho ali de respirar, Jesus pode falar para a gente: calma, não chora, eu estou aqui. Lembrando a aparição em Guadalupe, Nossa Senhora também se aproxima da gente e diz: não estou eu aqui que sou tua mãe? Calma, vai passar, vai passar. Quando se trata de uma morte física, e eu experimentei isso algumas vezes, esses sentimentos, um avô muito próximo de mim morreu aqui, é, próximo de nós, né? Ele morava com a minha mãe, foi doloroso. A morte do meu irmão, doloroso. A morte do meu pai, doloroso. A morte de amigos próximos. Essa morte, esse aparente fim, esse adeus definitivo, enquanto cristã, eu preciso jogar a minha fé naquela situação e olhar com olhos espirituais. E na fé, eu preciso acalentar a esperança de que não acabou aqui,
A vida não se encerra num caixão ou num túmulo frio de concreto. Não. Eu vou encontrar o meu pai na eternidade. Eu vou encontrar o meu irmão na eternidade. Eu vou encontrar o meu avô na eternidade. Não da mesma forma que a gente vive aqui. Não. Será diferente. A Bíblia diz que vai ser diferente. E mesmo antes disso, eu acredito que eles já tiveram um encontro não só pessoal, mas real, eu acredito. Eles tiveram um encontro com Jesus na eternidade. O meu irmão que tinha recém-descoberto o câncer, ele não passa pela dor do câncer. O meu pai, com as dificuldades de viver aos 84 anos que ele estava, não vai ter mais aqueles passos lentos, os problemas com a diabetes, aquela preocupação com a eminente necessidade de fazer hemodiálise, os passos curtos, a mente cansada, o corpo que já não tem mais aquela vitalidade. A mesma coisa o meu avô, que pouco antes dele falecer, ele passou dias acamado, perdendo todo aquele autocontrole do corpo, com dificuldades para ir até o banheiro, tomar um banho, deitado numa cama, vendo que o corpo já não obedece mais os pensamentos. Então eu acredito, à luz da fé, porque eu sou cristã, que eles estão num lugar melhor, sem dor, sem lágrimas, ainda que passem pela realidade do purgatório, e eu rezo por eles sempre, eu acredito que eles estão num lugar melhor, que eles já anseiam esse momento de estar com Jesus e quem sabe já passaram da realidade do purgatório e quem sabe já estão no céu, louvando a Deus face a face e intercedendo por nós que ficamos aqui. Eu acredito nisso. E como cristão, você também é convidado a acreditar nisso. Quando eu lembro do meu avô, que ele mesmo se intitulava Vô Lagartixa, do meu pai, do meu irmão, eu ainda choro, mas são lágrimas de uma saudade gostosa, porque a gente viveu muitas coisas boas. De início, eu tive mais remorsos em relação ao meu pai. A nossa relação era um pouco mais conflituosa. Nós dois éramos muito parecidos. São dois cabeça dura, duas pessoas que vão atrás, que fazem e que acreditam estar certos. Então a gente tinha ali esses momentos difíceis, né? Mas enfim, eu me lembro de que quando a gente vencia as nossas dificuldades, as nossas barreiras, e eu dava um beijo nele, ele passava o dia sorrindo e dizendo que ele ganhou o dia, porque a filha tinha dado um beijo nele. E se você pensar agora, então você era o problema. Tudo bem, pode pensar. Provavelmente era mesmo eu o problema. E por um bom tempo eu curti essa tristeza em forma de remorso. Mas eu rezo e peço a Deus que toda aquela atenção que eu busquei ter com Ele no final da vida, ajudando com paciência, com carinho, com atenção, que tenha ali
desfeito qualquer mágoa que possa ter ficado da parte dele. E eu, como mãe, hoje, eu tenho um filho de 8 anos, eu sei que mágoa de pai e mãe não vai longe. A gente ama muito, a gente ama com intensidade, então não vai longe. Então, sim, eu acredito que por mais que eu não tenha sido a melhor das filhas, meu pai tenha me perdoado antes de partir. E eu não tenho o que perdoar meu pai. Mas se for necessário, eu digo, pai, eu te perdoo. Pai, eu quero que o Senhor esteja no céu. Pai, a fé que o Senhor plantou no meu coração está frutificando. Então, quando eu lembro do meu pai, do meu irmão, do meu avô, de tantos amigos que já partiram dessa vida, eu lembro com saudade do que a gente teve. Não fico presa no que faltou. Isso não vai ajudar a mim e nem a eles. E as minhas lágrimas sempre são acompanhadas de que Deus tenha tido misericórdia de suas almas e tenha dado a vocês um lugar, um bom lugar. Eu sempre rezo por eles. As minhas lágrimas aliviam a minha tristeza, mas não serve de nada para eles. Eles precisam das minhas orações. Se eles estiverem ainda no purgatório, eles precisam das minhas orações. Minhas lágrimas não resolvem de nada. Não chores, filho, não chores. Mas se doer bastante, a gente chora porque a gente é humano. Mas lembra da promessa de vida eterna. Lembra da promessa da ressurreição. Confia que Deus está fazendo o melhor. E se hoje a sua dor não é por uma morte física, é apenas um fim de relacionamento, calma. Se Jesus ressuscitou mortos, por que é que Jesus não vai reatar os relacionamentos? Apenas confie. Não chores, reze, confie. Louve a Deus pelas partes boas que você teve e espera em Deus que o milagre vai acontecer. A palavra-chave de hoje é fé. Tenha fé. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.